né, para a gente chegar aqui nos tipos de violência, né? E aí a gente vai entender aqui, vai ver que muita coisa que a gente já falou está listado aqui e outras coisas também. Ó. Vamos lá, tipos de violência. A violência intrafamiliar pode se manifestar de várias formas e com diferentes graus de severidade, né? Desde os mais leves até os mais pesados. É isso. Estas formas de violência não se produzem isoladamente, mas fazem parte de uma sequência crescente de episódios, do qual o homicídio é a manifestação mais extrema, ou seja, o caso onde a pessoa mata, ele é o ápice da violência, ele já começou muito tempo lá atrás. Essa violência já existe há muito tempo, né? E agora vamos aqui, ó, violência física, ó. Ocorre quando uma pessoa que está em relação de poder em relação a outra causa é, ou causa ou tenta causar dano não acidental por meio de uso de força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido não severo também se considera violência física. Esta violência pode se manifestar de várias formas. Então, olha só, exemplos de violência física, ó: tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões por armas de fogo ou objeto, obrigar a tomar medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou outras substâncias, inclusive alimentos, tirar de casa à força, amarrar, arrastar, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos, danos à integridade corporal decorrentes de negligência, omissão de cuidados e proteção contra agravos evitáveis, como situações de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros. Por exemplo, o cara que numa discussão com a mulher, tô grifando aqui o grávida para vocês verem, porque tá dentro do exemplo que eu vou dar. O cara que tá ali numa discussão com a mulher gestante, ele deixa ela, ele não precisa bater nela, mas ele deixa ela numa situação tão extrema de estresse, de nervoso, que ela passa mal. Aí o que que ele faz? Vai embora e deixa ela ali. Esse é um exemplo de danos à integridade corporal decorrentes de negligência, né? Ou omissão de cuidados e proteção contra os agravos evitáveis. Ou seja, ele poderia socorrer, mas ele não fez. Ele deixou ali, achou que é frescura, né? Normalmente é isso, né? Para de frescura, é o que a gente mais ouve, né? Enfim. Violência sexual, também tem exemplos aqui. Eu vou pular direto para os exemplos, tá bom, gente? Ó, exemplos de violência sexual: carícias não desejadas, penetração oral, anal ou genital com pênis ou objetos de forma forçada, a exposição obrigatória a material pornográfico, exibicionismo e masturbação forçados, uso de linguagem erotizada em situação inadequada, impedimento ao uso de qualquer método contraceptivo ou negação por parte do parceiro em utilizar preservativos, né? A pessoa está lá querendo usar o preservativo e a outra diz que não precisa, força a barra, força até conseguir ter a relação sem usar o preservativo, e também pede, às vezes, a mulher tomar ali os remédios, né, contraceptivos, a injeção, enfim, isso também são formas de violência. Ser forçado a ter ou presenciar relações sexuais com outras pessoas além do casal. Agora vamos aqui, ó, estupro. O estupro é todo ato de penetração oral, anal ou vaginal, desculpa, utilizando o pênis ou objetos cometido à força ou sob ameaça, submetendo a vítima ao uso de drogas ou ainda quando esta for incapaz de ter julgamento adequado. A definição do Código Penal de 1940 delimita os casos de estupro à penetração vaginal e mediante violência, né? Essa definição é considerada restrita e atualmente encontra-se em revisão. Ou seja, por essa lei aqui, ó, só é considerado estupro se tiver penetração mediante a violência, né? O que vai contra algumas questões aqui, por exemplo, ó, carícias não desejadas. Nessa revisão que está sendo feita,
Isso daqui pode se enquadrar não só em importunação sexual, mas também em estupro. Eu acho que para uma sociedade mais justa, a gente precisa de fato rever algumas coisas dentro da nossa legislação. Abuso sexual na infância ou na adolescência, ó, define-se como a participação de uma criança ou um adolescente em atividades sexuais que são inapropriadas à sua idade e seu desenvolvimento psicossexual. A vítima é forçada fisicamente, coagida ou seduzida a participar da relação sem ter necessariamente capacidade emocional ou cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo. Saber, gente, essas coisas é importantíssimo para nós, agentes de saúde, porque vocês lembram que teve um caso em alguma disciplina que eu não me lembro exatamente agora, lá do rapaz que usava drogas, tinha a questão lá da avó dele, mais o neto dela, enfim, que a gente precisava saber se aquele caso ali era um tipo de violência, violência familiar, se eu não me engano. Vocês lembram dessa disciplina? Eu não lembro exatamente qual é agora, mas eu sei que com certeza todos aqui passaram por ela. É importante a gente saber ter destrinchado esses assuntos, porque a gente precisa saber nos nossos atendimentos, nas nossas visitas, o que é violência. A gente precisa ter total autoridade, conhecimento dos assuntos, porque a gente pode identificar algum tipo de violência se a gente conhece esses documentos, se a gente estuda, se a gente corre atrás, porque senão a gente vai fazer uma VD, vai lidar ali com uma situação de violência que a gente acha que não, que é normal, quando na verdade não é, e pode acarretar um caso mais extremo, como a gente viu aqui, que é de um homicídio. E vira e mexe, a gente é surpreendido nas nossas UBSs com algum caso em que o fulano matou a fulana e, enfim, né? Eu acho que talvez nem todos tenham passado por isso, mas eu acredito que algumas pessoas aqui, do nada, foram surpreendidas sabendo que um paciente seu foi assassinado, né? Uma paciente sua foi assassinada pelo companheiro, enfim. Mas essas coisas acontecem, né? E se a gente sabe, né? É difícil pra gente combater, a gente não tá em todas as casas ao mesmo tempo, mas às vezes a gente consegue captar algum sinal e de alguma forma contribuir para essa redução da violência. Abuso incestuoso, né? Consiste no abuso sexual envolvendo pais ou outro parente próximo, os quais se encontram em uma posição de maior poder em relação à vítima, né? Pais que abusam dos filhos, mães que abusam dos filhos, porque por mais que não seja muito comum, não tenha grande quantidade, também há mães, há mulheres que sim, que cometem abusos incestuosos, né? Costuma ser mantido em sigilo pela família pelo alto grau de reprovação social, né? Por exemplo, às vezes a mãe sabe, mas ela não fala porque ela sabe o tipo, ela sabe muito bem como a sociedade, o que a sociedade pensa sobre isso. Então, às vezes ela fica com medo de denunciar, medo de contar para alguém, porque o fulano lá, abusador, pode ser linchado na rua, né? A reprovação social é nesse nível, né? As pessoas lincham mesmo. Ah, Sexo forçado no casamento, olha só, hein? Sexo forçado no casamento. Existe isso, Léo? Existe com toda certeza. Às vezes você não quer e a pessoa tá ali exigindo, forçando a barra. Isso é uma violência, né? É a imposição de manter relações sexuais no casamento. Devido a normas e costumes predominantes, a mulher é constrangida a manter relações sexuais como parte de suas obrigações de esposa, né? A vergonha e o medo de ter a sua intimidade devassada, a crença de que é seu dever de esposa satisfazer o parceiro, além do medo de não ser compreendida, reforçam esta situação, né? Às vezes a mulher é colocada, vira até motivo de chacota, ela vai falar lá pra amiga dela, por exemplo, que ela tá passando por esse tipo de situação dentro do casamento, né? E aí de repente a amiga vai rir, vai zoar, vai falar assim: ué, como assim? Você não. Falando a grosso modo, desculpa o linguajar, mas é a nossa realidade. Você não dá pro seu marido, você não transa com seu marido, mas você tem que fazer, né? E a pessoa não compreende que você tem momentos que você não quer, que você não tá bem, que tá acontecendo diversas coisas, tá com a cabeça em outro lugar, e você precisa ter esses momentos respeitados. Ah, a dependência econômica, juntamente com o medo de ser desacreditado e a vergonha, são fatores que impedem a vítima de denunciar a, a situação. E aqui, ó, alguns exemplos de assédio sexual. Ó. E eu vou terminar aqui na violência psicológica, tá bom, gente? Vamos lá, até por conta da hora já, olha a hora, 7h30, ó. Vamos lá.
Assédio sexual se caracteriza principalmente pela dissimulação do assediador e pelos efeitos provocados à vítima. As situações descritas abaixo são características do assédio. E olha só quais são as características do assédio sexual. Clara condição para dar ou manter um emprego, posição socioeconômica ou posição diferenciada com implicações nas relações familiares. Só um minutinho, gente, por favor. Dá pra ir? O que você acha? Tá, tá, tá. Tava falando aqui com a minha esposa, gente. Desculpa aí, voltamos aqui, ó. Influência na carreira profissional, né? Tá falando de pessoas que estão em situação de poder, de superioridade, entre aspas, e elas dão como possibilidade o sexo em favor de uma vantagem profissional. Por exemplo, né? Isso é um abuso, isso é assédio sexual. Prejuízo no desempenho profissional ou educacional. Tá indo mal, né? Faz sexo que melhora, enfim. Assédio sexual. Modo de ação do assediador geralmente inclui portas fechadas, sussurros, olhares maliciosos, comentários insistentes e não diretos, ameaças veladas, né? E aqui a gente chega em violência psicológica. Essa daqui é importantíssima, né? Porque essa daqui, a violência psicológica, para a vítima, talvez seja a mais difícil de identificar, né? Olha só. A gente falou sobre isso na live de ontem. É toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. E inclui esse tipo de violência aqui, gente, a psicológica, como disse, para quem está sofrendo esse tipo de violência, às vezes ele pode ser muito difícil de ser identificado como violência. Mas, para quem está de fora, assistindo, ouvindo, presenciando, por exemplo, nós que entramos nas casas, é muito comum e você vai ver que provavelmente você já ouviu alguém dentro de alguma casa que você foi fazer uma visita falar alguma coisa dessas aqui, ó. E a partir de agora você vai ver que isso é violência e você precisa ficar atento e demandar isso lá para sua UBS para que seja pensado alguma forma de ação. Olha só, vê se você provavelmente já não ouviu dentro de alguma casa, numa VD que você foi fazer algum desses exemplos aqui. Olha só, violência psicológica, ó. Insultos constantes. Você é muito burra, nunca vai aprender. Por isso que você só faz merda, só faz uma série de coisas o tempo todo. Insulto constante. Humilhação, desvalorização, né? Sempre dizendo que a pessoa não é capaz de nada e tal. Chantagem, isolamento de amigos e familiares. Você não vai sair hoje, vai ficar em casa, né? Ridicularização. Nossa, você tá feia hoje. Enfim, rechaço, manipulação afetiva, exploração, negligência, né? A gente já falou sobre a negligência aqui, ó, atos de omissão, cuidados de proteção contra agravos, né? Tá listando todo mundo aqui novamente, ó. Doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros. Ameaças aqui embaixo, ó, ameaças, privação arbitrária da liberdade, impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar, etc. Tem mais aqui, ó. Confinamento doméstico, críticas pelo desempenho sexual, omissão de carinho, negar atenção e supervisão. Olha que loucura.